Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui com vocês o professor Leandro Maciel, seu coach para as carreiras militares. Às vezes você que está se preparando para o CFSD PMMG 2021 vai receber esse material do CFO. Não se preocupe, é previsibilidade ditalícia semelhante à sua e não tem uma razão específica de eu gravar especificamente para você uma aula igual a essa com o nome CFSD PMMG. Então, para poupar o meu tempo e eu poder estar mais disponível para produzir conteúdos para todos vocês, nós vamos facilitar a vida do professor com aquelas legislações que são semelhantes, sendo enviadas para todos os alunos dos diversos projetos, desde que caiam na sua respectiva prova, desde que caiam. E hoje nós vamos começar o estudo do Estatuto do Idoso. Como vocês bem sabem, nós faremos o estudo por meio de questões. Não há porquê, já tendo aí um conteúdo que é letra de lei, recebendo a minha apostila comentada artigo por artigo dos artigos que caem na sua prova, eu vim aqui te dar uma aula de 2 horas, 3 horas sobre esse conteúdo e dá para fazer isso, né? Um conteúdo um pouquinho extenso. Então aproveite, né, para você ir respondendo junto comigo as questões. Vou sempre dar algum tempo, você pode congelar a tela e nós vamos fazer algo que é muito mais importante do que dar uma aula do Estatuto do Idoso. Nós vamos mostrar como que ele é cobrado na prática, beleza? E sempre recomendo, vai começar o estudo de qualquer conteúdo, faça questões introdutórias antes de estudar. Terminou, leia a letra da lei, anote, marque, pontue, risque, mostre como cai, tenha os destros, né? Tenha a apostila do Estatuto do Idoso, por exemplo, na sua coxa esquerda, os canhotos na coxa direita, para que você tenha condições de responder questões e ter uma noção de como caem essas questões. Professor, é difícil achar legislação extravagante no QConcurso ou em outro site de questões. Muito simples, logue no QConcurso, vá no Google e digite Estatuto do Idoso QConcurso. Vão sair todas as questões do Estatuto do Idoso. Beleza? Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003. Não se preocupe, se na sua prova cair apenas o número da lei, essa questão vai ser anulada, como já foi pelo CFO em 2016, pelo CRS, na verdade, né? Você não é obrigado a saber o número da lei. Então a tendência é cair o número dela e entre parênteses, ou o contrário, né, escrito Estatuto do Idoso. Previsibilidade constitucional, a gente precisa fazer essa referência a isso, né? É um direito assegurado, né, aos CNIs previstos na Constituição. Então, de acordo com o 230 da CF, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. E o Estatuto do Idoso vem ao encontro da Constituição. Por exemplo, nós temos a previsibilidade do estabelecimento, né, de longa permanência receber um idoso? Sim, sem dúvidas. Mas a prioridade é o atendimento pela própria família, a família natural ou a família substituta do idoso. A internação em estabelecimentos de longa permanência vai ser a exceção, vai ser quando o idoso tiver sobre a faculdade do gozo da mentalidade dele e ele prefira, ou então quando não tiver outras alternativas. Mas preferencialmente vai ser feito na sua residência. Bem como as obrigações. Nós costumamos ver obrigações que são únicas e exclusivas do Estado, né? Deveres prestacionais para com o cidadão. Nessas legislações, como o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, nós vamos observar que, em se tratando de pessoas vulneráveis, como os idosos são, a lei estabelece obrigatoriedades específicas para toda a comunidade. Sociedade, a família, o Estado, também a comunidade. Embora na Constituição não esteja escrito, lá no Estatuto do Idoso nós vamos encontrar artigos que fazem referência não só a esses 3 tópicos, mas também à comunidade como um todo. E isso é tão relevante que, no caso de um idoso sofrer um iminente risco, ou já estiver sofrendo algum caso de violência, e a pessoa pode, qualquer pessoa, embora não tenha vínculo com o idoso, pode, sem risco pessoal para si, assistir aquele idoso e não faz,
não comunica à autoridade competente, ela vai estar cometendo um delito previsto no Estatuto do Idoso, que também tem previsão lá no Código Penal, inclusive com aumento de pena quando se trata de idoso. Mas pelo princípio da especialidade, eu vou entender que o Código Penal ele está revogado. Em se tratando de idoso, nós vamos trazer aí, pelo princípio da especialidade, o crime previsto no Estatuto do Idoso, né? A omissão de socorro do idoso, beleza? Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, e nós vamos ver um quadrinho aí especificado com todos os direitos que são atribuídos aos idosos e as faixas etárias, é que até mesmo a Constituição Federal, ela não cria um direito específico para todos os idosos em relação aos transportes coletivos urbanos. Primeira coisa, não é qualquer transporte. Não é o avião, não é navio, mas é transporte coletivo e urbano, né? Urbano rodoviário, são ônibus, vans. Então, o idoso com mais de 65 anos, né? Não são todos idosos, eles têm a gratuidade no transporte coletivo, né, urbano. Aí, o que eu tenho que entender? Né? No Estatuto do Idoso, ele vai ao encontro ao que a Constituição prevê, que aos maiores de 65 anos é assegurado esse direito independente da comprovação de renda. Então, podem surgir questões que afirmam que a Constituição Federal garante a qualquer idoso o acesso a transporte coletivo urbano. Isso aí não vai se aplicar para Uber, não vai se aplicar para 99, não vai se aplicar para táxi. Vai se aplicar para quem? Para transporte coletivo, que é prestado pelo poder público ou por meio de concessão por particulares, né? E aí, o que vai acontecer também? Lá no Estatuto do Idoso, nós vamos ter uma disposição que trata acerca dos maiores de 60 e menores de 65 anos. O que o Estatuto do Idoso traz em relação ao transporte coletivo para essas pessoas? Fica a critério, a faculdade da municipalidade, né, do Poder Executivo local, criar uma legislação, né, por meio do Poder Legislativo, o município criar uma legislação que disponha sobre a gratuidade ou não, sobre uma redução de tarifa, sobre um desconto para as pessoas de 60 a 65 anos, mas elas não têm direito à gratuidade. Antecipo para vocês que essa gratuidade de transporte coletivo, quando falo urbano, é o intramunicipal e o interestadual, que é aquele que é dentro de Uberlândia, dentro de Belo Horizonte, ou de Belo Horizonte para Contagem, ou de Uberlândia para Araguari. Isso é gratuito. Agora, quando a gente fala de transporte interestadual, que é aquele de Brasília para Goiás, de Belo Horizonte para São Paulo, de Uberlândia para São Paulo, né, de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, não é assim que funciona, né? Primeira coisa que você já tem que saber, a idade, quando se trata da gratuidade ou desconto para esse transporte interestadual, a idade não é 65 anos, são 60 anos. Estranho, né, professor? Quando eu falo em transporte intermunicipal e intramunicipal, a gratuidade é no 65? Sim, é isso mesmo. Mas, em se tratando de transporte interestadual, a partir dos 60 anos a pessoa já tem direito à gratuidade. Só que quais são os critérios? Primeiro, ela tem que comprovar que não recebe uma remuneração superior a 2 salários mínimos. Então, é igual ou inferior a 2 salários mínimos. Enquanto no transporte intermunicipal e intramunicipal, inter e intra, eu não preciso comprovar renda. Tem mais de 65 anos, tem gratuidade. Em relação à quantidade de vagas no transporte público intra e intermunicipal, não, independe. Eu vou reservar 10% das vagas para que eles vão sentados, mas qualquer quantidade de idoso que comparecer tem o direito à gratuidade. Não vai ter direito à reserva de vagas. Já no transporte público interestadual, o que nós temos é que serão reservadas apenas 2 vagas. Né? O idoso que chegou ali, a NTT ela traz que a pessoa tem até 30 dias antes da passagem, a partir de 30 dias para reservar. Ele não consegue reservar uma passagem para daqui 2 meses, mas está faltando 30 dias, ela consegue. Então o idoso ele tem que correr, mais de 60 anos, ele tem que correr para conseguir a reserva de vagas para ele ir daqui de Uberlândia para São Paulo, por exemplo. Além disso, né, independente da idade do idoso, ele só tem direito a 2 vagas gratuitas. E em relação às outras vagas, professor? Qualquer quantidade de idoso que compareça, é direito do idoso obter desconto, né? O desconto de 50% em relação a essa passagem, né? Pelo menos 50% é o direito que ele tem de obter de desconto. Então fiquem atentos a isso, porque isso cobra muito
em provas de concurso público, cobra que é a partir dos 65 anos para o transporte interestadual e não é, cobra que qualquer pessoa pode ter acesso e não é também, são só 2 vagas, a gratuidade é só para pessoas que recebam menos ou igual a 2 salários mínimos. Então vamos ficar atentos a isso aí. Isso aqui é o coração da sua prova, né? Qualquer coisa que for cair em relação ao idoso vai ser isso aqui que vai cair na sua prova. Então eu preciso que você fique muito atento, né, a esse critério, porque isso aqui costuma ser cobrado muito, né? Então, reservas em unidades habitacionais. Primeira coisa que eu tenho que saber, que você tem que saber, não é em qualquer unidade habitacional imóvel que o idoso vai ter direito à reserva para compra. Primeiro que não é gratuito, tá? A reserva para compra ela só é assegurada para o idoso naqueles estabelecimentos, né, naqueles empreendimentos habitacionais que sejam públicos, ou seja, financiados pelo poder público ou que, não sendo públicos, recebem subsídio de alguma forma do poder público. Então, por exemplo, em Uberlândia, acontece muito de o Estado, o município receber doação de terrenos, né? O Exército ele cedeu, por exemplo, para construir um condomínio aqui em Uberlândia, o terreno que não era aproveitável pelo Exército. E aí a municipalidade não quis construir, mas fez, né, uma parceria público-privada com uma empresa privada, e essa empresa recebeu subsídios da prefeitura para construir esses empreendimentos. Então, sendo públicos ou subsidiados com recursos públicos, embora construído por entidades, organizações privadas, né, empreiteiras, ali sim o idoso ele vai ter direito à reserva de 3% pelo menos das vagas nos locais habitacionais, né? E essas vagas serão preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente no andar térreo. É obrigatório ter equipamentos que permitam a mobilidade do idoso, né? Por exemplo, as escadas elas precisam ser de uma altura, né, entre cada subida, né, eu esqueci o nome que fala, numa distância que não coloque em risco o idoso, entre outros critérios que permitam a acessibilidade dele dentro do condomínio. Então não são 3%, é pelo menos. Estacionamentos, né, reserva de vagas em estacionamentos públicos ou privados de pelo menos 5% por idoso, e tem que ser específico para ele, né? Não tem que ter uma placa lá, idoso, deficiente físico, grávida, não. É a vaga para o idoso em qualquer estacionamento, tem que ser reservado, público ou privado, 5%. Falamos, né, da gratuidade do transporte intermunicipal e intramunicipal a partir dos 65 anos e livre, independente do idoso receber uma remuneração alta ou não. Então pode cair uma questão na sua prova falando que o idoso recebe 4 salários mínimos, 5 salários mínimos e dizendo que ele não tem direito a acesso à gratuidade no transporte público, o que estará errado. Além disso, tem que ficar atento porque muitas questões falam que é necessário ter uma carteirinha específica concedida pela municipalidade. E a lei diz que a prova da idade vai ser feita meramente com a apresentação de um documento de caráter pessoal. Então, a apresentação da CNH, que tem a foto do idoso e a data de nascimento, é documento com prova suficiente para dar-lhe o acesso gratuito ao transporte público sem a necessidade de outro tipo de comprovação. Transporte interestadual a partir dos 60 anos, como eu disse, 2 vagas, ou então a reserva de pelo menos com desconto de 50%, pelo menos nas vagas remanescentes. Eu esqueci de citar aqui, você puxa no cantinho aí no seu material em PDF e escreve. Vagas em ônibus intramunicipais e intermunicipais para idosos a partir de 65 anos e reserva de 10%. Então perceba, eu tenho que ficar atento, porque o examinador, ele vem aqui, ó, e coloca que a reserva de vagas em unidades habitacionais será de 5%, que em estacionamento é 3%, né? Coloca que a gratuidade no transporte intermunicipal é de 2 vagas só, né? Ou então 50% das vagas. Então eu vou ter que lembrar disso, eu tenho que afixar em algum local e com constância recorrer a esse material para que eu não cometa erro na minha prova, né? E descontos em eventos culturais, para permitir a sociabilização do idoso, a participação do idoso na vida pública, com a reserva de vagas de pelo menos, reserva de vagas não, com desconto de pelo menos 50% a partir de 60 anos. Olha lá, no caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para o exercício da gratuidade nos meios de transportes previstos no CAPT.
Superada 2 vagas, é necessário conceder desconto de 50% para os demais idosos. Em qualquer caso, somente receberão tal benefício quando não possuírem renda superior a 2 salários mínimos, né? Pode ser igual ou inferior. Um detalhe só do que eu comentei, eu disse que em relação à reserva de vagas, quando já superar as 2 disponibilizadas, era de pelo menos 50. Não é pelo menos 50, é 50% de desconto, beleza? Vamos resolver as questões, falar sobre o que realmente importa para vocês, né? Caderninho para os destros aí, ó, da prova, né? A apostila de legislação extravagante integral, separada do Estatuto do Idoso, com canetinha na mão e dando pausa sempre que você precisar. Então, congela a cara do professor e responda a questão, né? Eu vou ler e vou responder, mas você pode fazer isso também. Considerando o disposto no Estatuto do Idoso, acerca de crimes, julgue o item a seguir. Aos crimes previstos no Estatuto do Idoso, mesmo que sujeitos a penas privativas de liberdade superior a 2 anos, inferiores a 4, aplicam-se os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099. Tem uma mosca chata aqui, eu perdi minha raquete de queimar bicho, né? Mas vamos lá. Pessoal, olha só. O Estatuto do Idoso, ele preza pela celeridade processual. Ele quer que o idoso, vítima de algum processo, vítima de algum crime, de um ato ilícito, sendo julgado no âmbito da justiça, a pessoa que cometeu aquilo contra o idoso, a lei quer que o idoso seja ressarcido o mais rápido possível. Então, o cuidado que a gente tem que ter é só o seguinte, realmente a Lei 9.099 é aplicada aos crimes cometidos contra o idoso, mas é aplicada assim, ó. Quando é até 2 anos de pena máxima, eu aplico os institutos despenalizadores, né? Pena mínima não superior a 1 ano, suspensão condicional do processo, Lei 9.099. Pena máxima não superior a 2 anos, ou seja, até 2 anos, instituto despenalizador da transação penal, beleza? Agora, quando supera esse quantum, né? Quando eu tenho uma pena que ela não exceda a 4 anos, o que eu tenho? Eu tenho só o rito processual da Lei 9.099. Qual que é esse rito? É o rito sumaríssimo. O Código de Processo Penal, ele abraça o rito sumaríssimo da Lei 9.099 para os crimes de menor potencial ofensivo. Mas em se tratando, não é dos crimes praticados contra o idoso, é dos crimes previstos no Estatuto do Idoso quando praticados contra o idoso. Então, se eu tiver um crime, por exemplo, de furto, previsto no Código Penal, e a pena máxima não excede a 4 anos, eu não vou ter aplicação da Lei 9.099, nem em relação ao rito, nem em relação aos dispositivos despenalizadores, beleza? Mas se o crime está previsto no Estatuto do Idoso e a pena supera 2 anos, mas não supera 4 anos de pena máxima, eu vou aplicar o rito processual da Lei 9.099. Então a questão erra ao afirmar que os institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099, como a transação penal, como o sursis processual, seria aplicado e não serão, beleza? Delegado de Polícia 2018, CESP, Polícia Civil de Sergipe. Considerando o disposto no Estatuto do Idoso acerca de crimes, julgue o item a seguir. Situação hipotética. Um empregado de uma instituição financeira, aproveitando-se do acesso aos dados bancários e a senha de acesso à conta de depósito de uma pessoa idosa, desviou vultosos valores da correntista, aplicando-se-lhe em proveito próprio destinação diversa da sua finalidade. Nessa situação, o empregado incorreu no tipo penal de furto mediante fraude, previsto no Código Penal, adotando-se a aplicação do tipo incriminador do Estatuto do Idoso, porquanto o agente não detinha a prévia posse da res furtiva. Olha só, pessoal, existem tipos penais que são muito parecidos com o Código Penal, mas a gente tem que ficar atento, porque no Estatuto do Idoso também existem esses tipos penais. Muito embora não tenha sido o perfil da sua prova a cobrança desses tipos penais, a gente tem que ficar atento, porque nós estamos vivenciando a prática de diversos crimes praticados contra idosos, principalmente no ano de 2018 e 2019. Então existe uma tendência do aumento de questões nas carreiras policiais sendo cobradas acerca desse assunto. Então essa questão está errada porque o que vai ser aplicado não é o Código Penal, vai ser o Estatuto do Idoso, beleza? Olha aqui, ó.
o que eu já disse sobre, sobre a Lei 9.099, não vou ler o artigo 94 e vou ler o artigo 102. Apropriar-se ou desviar-se, desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Então, a pessoa não precisa ter a posse do bem, né? Quem tem a posse é o idoso. A questão viaja por isso. Na verdade, isso aqui pode ser um filho do idoso, um sobrinho, né, que pega o cartão do idoso e vai lá e saca a pensão dele e dá uma destinação diversa. Isso não é furto, né? Isso é apropriação de valores ou pensão do idoso previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, aplicação da possibilidade da suspensão do processo, porque a pena mínima não excede a 1, mas a pena máxima excede a 2. Então eu vou ter só o rito da Lei 9.099, né, para acelerar o julgamento do processo, né, de acordo com o procedimento sumaríssimo. Questão 2. Ministério Público de São Paulo, analista jurídico do Ministério Público, 2018 VUNESP, uma banca muito boa de responder para quem está estudando aí para o CFO. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-se o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Nesse termo, é correto afirmar: incumbe ao poder público fornecer aos idosos, a preço de custo, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Então, olha só, nós vamos ver que o Estatuto do Idoso diz que aos idosos, independente da renda, é assegurado gratuidade dos medicamentos, alguns medicamentos, né? Especialmente os de uso continuado. Então, a questão está errada, o item está errado, porque é gratuitamente. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas, entre outros, por meio de unidades geriátricas de referência, com pessoal especializados na área de geriatria e gerontologia. Vamos para outras alternativas e depois a gente volta nessa. Mediante justificativa, é permitido tratamento diferenciado do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores distintos em razão da idade. Muitas vezes a gente acha que isso está correto, porque a gente vê na prática os planos de saúde cobrando valores muito absurdos para os idosos nos planos de saúde, mediante a mudança de tabelas em questão da idade. Pessoas às vezes que contribuem ali com R$600, quando chegam nos 60, vai para 1.200, 1.800. O que o Estatuto do Idoso está garantindo? Está garantindo que não seja cobrado fatores diferentes em razão da idade. O cara está no plano, completou 60 anos, ele vai pagar no máximo ali um reajuste pela mudança da idade. Não pode ocorrer fatores de cobrança diferenciada em razão da idade. Né? O que pode acontecer é o reajuste do plano de acordo com a cobrança da inflação contratual, algo nesse sentido. Índices de preço ao mercado. Né? Eu não posso mudar a cobrança do plano sem oferecer mais algo ao idoso. Se ele está recebendo um plano diferenciado, eu vou cobrar, mas não em razão da idade, sim em razão da cobertura. Beleza? Está errada a alternativa. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 60 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Pessoal, olha só. Eu preciso que vocês lembrem que o idoso ele goza de prioridade absoluta, beleza? Em relação às demais pessoas. Mas entre os idosos, a lei do idoso garante uma prioridade especial. Só que essa prioridade especial ela pode ser genérica e ela pode ser específica em relação à saúde, beleza? Vocês vão ver isso no meu material. Então, como que funciona? No geral, um idoso com mais de 80 anos deve receber prioridade especial na prioridade absoluta em relação aos demais idosos de idade menor, beleza? E na saúde, esses idosos de mais de 80 anos também precisam ter uma prioridade especial em relação aos demais idosos, beleza? Exceto nos casos de emergência. Qual o raciocínio? Olha só, imagina um idoso com parada cardíaca, 65 anos, entrando numa urgência e emergência, e outro idoso com 85 anos com o braço quebrado. Faria sentido garantir, num atendimento de emergência, uma prioridade especial para esse idoso que tem 85 anos, se o caso do idoso que tem 65, parada cardíaca, quase morrendo, é mais importante, é mais arriscado? Então, é isso que você tem que lembrar para a sua prova. A prioridade genérica ela é aplicada e a prioridade especial também.
com exceção do atendimento emergencial. A questão ela não está errada em tudo, né? O erro dela aqui é afirmar que essa prioridade especial, tratamento especial, é para os maiores de 70 anos. Eu devo ter lido 60? 70 anos, quando na verdade é para os maiores de 80. A família, ou na ausência desta, o médico do maior de 80 anos, tem o direito de optar pelo tratamento de saúde que for reputado mais favorável, mesmo que o idoso esteja no domínio de suas faculdades mentais. No material, você vai encontrar isso que eu trago, né? A nossa alternativa correta, se eu não me engano, é a B. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui as regras atinentes a isso. Né? Olha só. Primeira coisa, né? De acordo com o artigo 17, eu vou voltar aqui, que aí se você quiser ler com mais tranquilidade, você dá pausa no vídeo e leia. Né? Aí, ó, de novo. Você dá pausa e vê. A única coisa que eu quero ler aqui é o artigo 17 para vocês. Primeiro detalhe. Se o idoso está no gozo das faculdades mentais dele, ele tem o direito de optar pelo tratamento médico que ele quer, né? Independente da idade. Agora, se ele não está no gozo das faculdades mentais, via de regra, quem vai optar não é o médico. Via de regra, primeiro ele não tem que estar nos gozos das faculdades mentais, vai ser o curador se ele tiver. Né? Depois do curador, familiares, quando ele não tiver curador ou então não for localizado em tempo hábil. O médico ele só vai poder optar em duas hipóteses. Primeiro, quando tiver risco de vida, não é risco à saúde, é risco de vida, e não houver tempo ou não forem localizados o curador e a família, né? Ou então, no geral, quando o idoso não tiver raciocínio, faculdade mental boa e não tiver família ou não tiver curador, que aí qualquer tratamento médico, né, mesmo sem risco de vida, o médico vai poder oferecer para esse idoso. Só que, em seguida, o médico tem que acionar o Ministério Público. E às vezes na questão cai acionar o juiz, cientificar o juiz. E o juiz ele não vai exercer papel de fiscalização. Esses aqui são direitos que são mais inerentes a não só uma pessoa, mas a toda uma coletividade, todo um grupo de idosos. Então, o Ministério Público ele vai ser parte para propor uma ação civil pública, né, contra o município, contra o hospital, contra a família, né, um processo judicial contra a família. E quando ele não quiser propor, ele vai fiscalizar a lei, ele vai funcionar como custos legis. Então, não faz sentido cair aqui dizendo que, nesse caso de tratamento médico, é para o juiz. Outro caso que poderia cair, que a gente poderia errar, é o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Nacional, a autoridade policial, porque também, quando há casos de violência, né, ou suspeita de violência contra o idoso, ou órgãos competentes para receber notificação por parte de qualquer pessoa, ou por parte do hospital, dos profissionais de saúde. Mas nesse caso, pessoal, é tratamento médico. Quando há necessidade de tratamento médico, o médico tem que comunicar necessariamente ao Ministério Público, não é autoridade policial, não é Conselho Municipal de Idoso, nem nacional, muito menos ao juiz. Então marque esse ponto no seu material, porque ele é muito cobrado em prova, beleza? Questão 4, Prefeitura de São Bernardo, Procurador Jurídico, 2018. Assinale a alternativa correta. O Estatuto do Idoso se destina a regular direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, se do sexo feminino, e 65 do sexo masculino. Primeira coisa que você tem que lembrar da sua prova, direitos iguais em relação ao idoso. Beleza? E seja ele homem ou mulher, é a mesma idade em termos de tratamento pelo Estatuto do Idoso. Né? Sempre lembrando que a partir dos 80 eu tenho a prioridade especial. O idoso tem direito aos alimentos a serem prestados preferencialmente pelos seus filhos. Vamos reservar essa questão para daqui a pouquinho, essa alternativa. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 65 anos de idade terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Está vendo como muda só a idade? Né? A gente viu que é acima dos 80 anos, está errado. Os idosos maiores de 80 anos têm assegurado prioridade especial, devendo ter atendidas as suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Pessoal, lembra que eu falei da prioridade genérica, especial, e a prioridade específica da área da saúde? A questão que você tem que entender é assim, ó. Tá falando sobre a saúde, não é em todos os casos. No caso de emergência, eu não sigo a prioridade específica da saúde. Falou que é saúde no âmbito geral, eu vou seguir sim, mas em razão da urgência e emergência, não, beleza? Agora, não mencionou nada sobre a saúde, é isso mesmo que está previsto aqui
na letra D, né? Em relação aos demais idosos, né, a prioridade especial devendo ser atendidas as necessidades desse idoso maior de 80 anos. Essa é a nossa alternativa correta. Aos idosos a partir de 80 anos que não possuem meios para prover sua subsistência, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo. Olha só, o benefício de prestação continuada, ele é garantido a pessoas com mais de 65 anos, beleza? Com mais de 65 anos, que não possuem os meios para prover a sua subsistência. E é assegurado um salário mínimo. Já viu que falou assim, o indivíduo ele aposentou. Não aposentou nada, ele está recebendo um benefício da Lei de Organização da Seguridade Social, denominado benefício de prestação continuada. Muita gente chama aí de forma errada de LOAS, né? LOAS é a lei. Então é acima de 65 anos, beleza? Então a nossa alternativa correta é a D. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar idosos com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária. Dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Tá vendo aí, ó? Letra D. Aí na prioridade específica nós temos aqui, ó, parágrafo 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos. Se tivesse só isso, ó, estaria certinho, né? Olha lá, ó, se tivesse 80 aqui no C, estaria certinho, exceto em caso de emergência, beleza? Então, dentro da prioridade específica, eu tenho atendimento para os maiores de 80 em prioridade aos demais. Regra geral, em todo atendimento, mas não é todo atendimento assim, tem uma exceção, no atendimento de emergência, beleza? São Bernardo do Campo, procurador, que é a alternativa correta, né? Vamos resumir aqui. Com idade igual ou superior a 60 anos, devendo o idoso apresentar o certificado ou documento equivalente expedido pela municipalidade. Está falando sobre a gratuidade dos transportes. Então está falando aqui que a partir dos 60 anos, né, ou mais, o idoso apresenta um certificado, um documento equivalente que é expedido pela municipalidade, ele tem direito à gratuidade. Pessoal, primeira coisa, a gratuidade é a partir dos 65 anos, independe da remuneração que o indivíduo recebe, dele ser carente ou não. Se cair na sua prova no transporte intermunicipal e intramunicipal, e lembra, se não falou nada, falou sobre gratuidade de transporte, você tem que entender que está falando do transporte intermunicipal e intramunicipal. Quando ele quiser falar entre estados, que é aquela regra das duas vagas, ou 50% de desconto, e que se aplica para pessoas que tenham renda menor ou igual a 2 salários mínimos, né? E que a idade é de 60 anos em diante, ele vai falar transporte interestadual, beleza? E aí o que eu tenho que saber? Não precisa de um documento específico enviado pela municipalidade, não precisa de um documento equivalente, de um certificado de idoso. A mera apresentação de documento pessoal já gera esse direito, então a alternativa está errada. Com idade igual ou superior a 60 anos, devendo o idoso apresentar necessariamente a cédula de identidade ou carteira nacional de habilitação em bom estado. É qualquer documento, né? Então, se a gente quer militar, se quiser apresentar funcional depois de 65 anos, tem direito à gratuidade. Lembrando que de 60 a 65 é faculdade da municipalidade criar uma lei prevendo gratuidade ou desconto. Essa mosca tá chata, não sei se está dando para ver aí. Maiores de 65 anos, devendo o idoso apresentar o certificado ou documento equivalente. Errado. Com idade igual ou superior a 60 anos, bastante que o idoso apresente qualquer documento pessoal. Errado por causa da idade. Maiores de 65 anos, bastante que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova da sua idade. Certinho. Né? Tá aqui, trava aí e a gente vai seguir em diante. Então, 10% de assentos reservados a idosos, mas entra quantos idosos quiserem, acima de 65 anos, não precisa provar renda e é só no caso do transporte intermunicipal e intramunicipal. Inter e intra. Ah, professor, o que é isso aqui? Ó? Serviços seletivos. Vamos pegar o mouse aqui. Serviços seletivos especiais. Olha só. Não vou contar a história que eu contei na lei comentada, mas é só para vocês entenderem. Há situações em que a prestadora de serviço ao município coloca à disposição da comunidade ônibus de luxo,
né, ônibus executivo, que cobram valores mais caros, e junto com eles tem os serviços ordinários de transporte público. Então, esse acesso do idoso à gratuidade não é para as linhas seletivas e especiais, desde que, paralelamente, sejam prestados os serviços regulares. Então, se eu tenho um município que só tem executivo, que só tem ônibus especial, o idoso vai ter direito à gratuidade nele. Mas se é prestado o serviço regular, no pau de arara aí que a gente está acostumado, o ônibus geralzão, e também tem os serviços seletivos, o idoso não tem direito à gratuidade nos transportes seletivos quando prestados paralelamente com os regulares. Ministério Público do Piauí, analista ministerial. A respeito da tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais, homogêneos, julgue o item a seguir. Todas as pessoas idosas têm iguais direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso, que não discrimina prioridade especial dentro do grupo por critério e idade dos indivíduos idosos. Errado. Nós vimos que dentro dos idosos nós temos direitos que são prestados apenas para aqueles que possuem determinada idade. Por exemplo, a gratuidade no transporte inter e intramunicipal. Nós temos também que ao idoso acima de 80 anos é garantido para ele prioridade especial em relação aos demais idosos. Beleza? Vamos lá. Câmara Legislativa do DF, Procurador Legislativo, cargo muito bom, salário acima de 28 mil. Vamos ver que não é tão difícil assim. Idoso com 65 anos de idade, compareceu ao terminal rodoviário da sua cidade para obtenção de passagem gratuita na bilheteria de determinada empresa. Apesar de estar no prazo legal, foi informado que não havia mais passagens sem custo para o destino pretendido. E caso quisesse viajar, teria que pagá-la integralmente, o que ocorreu pois ele tinha consulta médica agendada havia vários meses na capital de outro estado. Então vamos ver aqui os requisitos para saber se ele preenche. 65 anos de idade, poderia ter 60, beleza? E lá no material eu incluí o site da NTT, Agência Nacional do Transporte Terrestre, incluí o comentário que está lá no site da NTT para vocês verem que no transporte interestadual é a partir de 60 anos, beleza? Beleza. Como que vai funcionar aqui? A empresa, ela não praticou ilicitude, porque uma vez esgotadas as passagens gratuitas no transporte interestadual, cabe à pessoa idosa pagá-la integralmente? Certo ou errado? Eu não vou comentar aqui, porque comentar isso faz eu dizer a resposta correta da alternativa. Então vão raciocinando aí. Vou adiantar que está errado. Qualquer coisa trave e responde sem mim. Não praticou ilicitude porque compete à pessoa idosa comprovar que não ganha mais do que 3 salários mínimos para fazer jus à gratuidade. Então vamos lá. Para eu andar num transporte interestadual, eu preciso comprovar que eu não ganho 3 salários mínimos? Qual que é a quantidade de salários mínimos que eu tenho que comprovar que eu não recebo, né? Praticou ilicitude, ficando sujeito a eventual ação coletiva, pois cabia à transportadora vender-lhe passagem pela metade do valor, porque é comprovado que sua renda era de 1 salário mínimo. Então é 1 salário mínimo a renda para ter acesso ao transporte interestadual? Praticou ilicitude, ficando sujeito a eventual ação coletiva, porque ao completar 65 anos de idade, nos termos da legislação, a pessoa idosa tem direito à viagem gratuitamente. Então tem direito à gratuidade? Vamos lá. Praticou ilicitude, ficando sujeito a eventual ação coletiva, porque cabia à empresa vender-lhe a passagem pela metade do preço. Pois, como já havia esgotado 2 assentos com outros idosos no horário desejado, todos aqueles que percebam renda inferior a 3 salários mínimos têm direito ao desconto de 50% pelo menos. E aí, qual que é a alternativa correta? Pessoal, é a C. Por que é a C? Porque ela é menos errada, né? Aqui não está dizendo que o indivíduo tem que receber um salário mínimo. Aqui está dizendo que ele comprovou que a renda dele era de 1 salário mínimo. Parece que ficou sem alternativa, né? Mas olha só, a lei fala que não pode receber valor superior a 2 salários mínimos, é 2 ou menos. Se ele comprovou que ele recebe 1, ele preencheu o requisito e faz jus à redução da tarifa, porque os 2 já foram ocupados. Confesso para vocês que eu também fiquei um pouco confuso quando eu li as alternativas, e lendo a E, eu percebi o que o examinador queria, né? E ela estava errada. Por quê? Porque falou de 3 salários mínimos aqui.
E também está errada a B, porque fala que tinha que comprovar que não ganha 3 salários mínimos. Então, a D erra por causa dos 65 anos, por dizer que ele tem direito a viajar gratuito e ele não tem nesse caso aqui, né? A também está errada porque fala que ele tem que pagar integralmente, beleza? Então, dá uma pausa, congela aí, né? E a gente vai continuar analisando, beleza? Esses são os principais artigos para a sua prova. Sobre as entidades de longa permanência, segundo o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta. Servem como postos de encaminhamento da pessoa idosa para serviço de abrigamento especializado. Possuem como particularidade o fato de terem um caráter filantrópico. São obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. Devem contatar a família da pessoa idosa a fim de restabelecer vínculos. Podem atender somente a pessoa idosa incapaz de prover sua subsistência própria. Pessoal, as entidades, né, de longa permanência, elas podem sim ser filantrópicas, mas elas podem ter sim um objetivo de renda, né? Dessa alternativa, que é uma questão um pouco vaga, né, a única coisa que está correta aqui é a alternativa C. As outras são muito esdrúxulas, né? O que é isso? Já pensou? Um idoso chega com a família, né, numa entidade de longa permanência para fazer o seu cadastramento e ali não é firmado nenhum contrato de prestação de serviço, né? Não tem como registrar que aquele idoso deu entrada naquele local, registrando quanto que ele vai pagar, os direitos que ele tem naquele local. Então, para permitir fiscalização e uma segurança jurídica para a empresa, né, e para a família e para o idoso também, é obrigatório firmar, né, o contrato de prestação de serviço. E aqui estão os dispositivos importantes sobre isso. Menciono aqui para vocês, né, um fato muito importante, que é aquela entidade que é filantrópica, ela não vai cobrar a mensalidade do idoso, mas para manter a entidade sustentável, dando alimentos, pagando funcionários, aquela empresa ela pode cobrar do idoso uma taxa, né, de participação. E aí a forma de participação do idoso não pode exceder a 70% do que ele recebe a título de pensão do Estado, remuneração, alguma coisa do tipo, né? Olha lá, o Conselho Municipal do Idoso, o Conselho Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma de participação prevista no parágrafo 1º, que não poderá exceder a 70% de qualquer benefício previdenciário ou assistência social percebido pelo idoso. Então, se ele é beneficiado pela prestação continuada do salário mínimo para aqueles indivíduos, né, que não têm condições de se manter, de prover sua subsistência ou de tê-la provida pela família acima de 65 anos, nesse caso, a municipalidade, a entidade pode cobrar até 70% do que ele recebe como remuneração. Beleza? Para custear a entidade. Questão 9. O Estatuto do Idoso assegura prioridade especial aos maiores de 80 anos, né? Dentre os processos de idosos, dá-se-lhe a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Beleza? Essa prioridade especial que eu coloquei aqui é dentro do âmbito do processo, tá? Mas a gente tem outras prioridades especiais que são relativas à saúde e as genéricas. Segundo noticiou a imprensa, determinado hospital público proibiu que pessoas idosas sejam acompanhadas durante a internação. Nesse caso, não há ilicitude, porque em se tratando de pacientes adultos, compete à direção do hospital decidir a respeito. Há licitude, pois compete à direção do hospital adotar as medidas e condições necessárias para esse acompanhamento em qualquer situação. Há ilicitude, pois compete à direção do hospital adotar as medidas e condições necessárias para esse acompanhamento a critério médico. Não há ilicitude, porque embora devida a atenção integral à saúde da pessoa idosa, as despesas com acompanhamento não foram contempladas no orçamento da instituição. A legislação não prevê nada a respeito. Olha só, qual o cuidado que você tem que ter? Em relação ao ECA, a gestante, no período pré-natal, durante o parto ou logo após, no período pós-parto, é assegurada à gestante a escolha de um acompanhante, que não necessariamente é o pai, para acompanhá-la integralmente em todos esses processos, né? O médico não pode, em hipótese alguma, restringir o acesso dela. Mas em relação ao Estatuto do Idoso, também é garantido esse acesso. Mas a critério médico, ele pode ser negado quando houver algum risco ao idoso, ou risco àquela pessoa que vai acompanhar, ou gravidade da cirurgia, ou qualquer coisa que seja, né? Então, a alternativa correta vai ser a C, beleza? Olha lá, eu vou ficar caladinho aqui, vocês travam a tela e leiam. Continuando, né? Considerando o disposto no texto expresso da lei,
Assinale a alternativa correta. Dentre os idosos é assegurado prioridade especial aos maiores de 70 anos. Errada, maiores de 80. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Conselho Nacional do Idoso, que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial. Errado. Não é o Conselho do Idoso. É na presença do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Então, se eu, idoso, entro com uma reclamação no Ministério Público ou na Defensoria Pública para eu conseguir uma pensão do meu filho, né? E aí há um diálogo informal e ali se acerta os alimentos, aquela discussão, né, firmada, não precisa ser judicializada em termos de discussão de obrigação. Pode simplesmente ser executada no processo civil, porque já é um título executivo extrajudicial. Então não compete ao Conselho do Idoso ter esse poder. Quem tem é a Defensoria Pública e o Ministério Público. Nem a autoridade policial e muito menos ao juiz, né? Porque lá no juiz seria uma discussão de direito, né? Em nenhuma hipótese, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, poderá haver discriminação e fixação de limite de idade, inclusive para concurso. Pessoal, questão de idade, a lei fala que não pode existir. Mas, em alguns casos, desde que seja justificável pela natureza do cargo, é possível sim. Por exemplo, no cargo de policial militar, imagina um cara com 70 anos prestando concurso para a polícia militar, ou com 60 anos, não daria certo, né? Então pode haver sim. Para efeitos legais, o mero acolhimento do idoso em situação de risco social por adulto ou núcleo familiar não caracteriza dependência econômica. Pessoal, dependência econômica, ela está relacionada à possibilidade de desconto em imposto de renda, a recebimento de plano de saúde, a enquadramento em recebimento de pensão por morte, né? Então, o recebimento do idoso em situação de risco por família, né? Ou então por núcleo familiar ou adulto, caracteriza sim dependência econômica. Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Esse é o nosso gabarito, beleza? Tá todas as informações aí para você. 12. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e das prerrogativas do idoso em relação à sua saúde. Os planos de saúde podem cobrar valores diferenciados. Você está vendo que começa a repetir, né? Então, o cerne da prova de Estatuto do Idoso, e eu acho que vai ser cobrada esse ano, vai estar onde a gente respondeu essas questões. Então, só de assistir essa aula, você já está muito além. Leia a lei mais uma vez e fique só nesses pontos aqui, beleza? Revisando de vez em quando os percentuais de concessão de benefícios, as idades. O fornecimento gratuito de medicamentos pelo poder público não se restringe aos medicamentos de uso continuado. Parece que essa é a nossa alternativa, né? Atendimento domiciliar pelo Serviço Público de Saúde é assegurado apenas aos idosos com mais de 80 anos. Errado, é aos idosos que estejam em uma situação debilitada, que precisam. É vedada a atribuição de preferência especial ao atendimento do idoso com mais de 80 anos. Errado. Não estando o idoso em condições de optar pelo tratamento de saúde, essa escolha será do médico. Errado, será do curador, depois do curador pela família. Se não tiver família, quer dizer, se o idoso estiver em risco de vida e não for possível acionar a família, aí é o médico que decide, e se não tiver família, ou o curador, né, aí o médico decide e aciona o Ministério Público para dar ciência, beleza? Pessoal, eu vou deixar de comentar todas essas questões, acho que não tem a necessidade, né? No material está tudo explicado, beleza? Eu vou encerrar aqui a nossa legislação comentada sobre o Estatuto do Idoso. Agradeço demais a vocês aí pelo comparecimento, pela atenção, pelo carinho e até breve.